60 coisas que você não sabia e nem imaginava. Apenas 2,7% de toda a água consumida no mundo é própria para o consumo. Se colocássemos toda a água do planeta em uma garrafa gigante, a água potável equivaleria a uma gota. O caju não é um fruto, mas um pseudofruto. O fruto propriamente dito do cajueiro é a castanha. Ao contrário do que dizem por aí, a abóbora não é um legume, assim como o tomate, a azeitona e o cacau, ela é uma fruta. Você sabia que o tomate é uma fruta? Pois pouca gente sabe, mas na verdade é que além de ser fruto, o tomate é nativo da América. Ele era desconhecido dos europeus antes da chegada de Colombo, outro alimento desconhecido do velho continente antes de 1492. A batata, o chocolate, o abacate, o abacaxi, o pimentão, a abóbora, o milho. Centena de tipo de queijo, só mais de 400 só na França. O queijo mais distante do mundo é o casu marzu, da Itália. Ele leva larvas vivas em seus ingredientes. Um dos parasitas mais terríveis que existe é a ameba na Naegleria fowleri. Se uma pessoa mergulhar numa piscina ou lago com esse tipo de criatura, pode ser infectada e ter o cérebro devorado por ela. O deserto representa 50% de todos os seres vivos e 90% de todos os animais do planeta. Os especialistas estimam o número de espécies entre 5 e 50 milhões. Os cientistas estimam em 165 milhões o número de insetos que existe para cada ser humano. Uma em cada 17 mortes de humano é causada por inseto. Aí pessoas morrem por causa dos veneno ou doença transmitida por esse bicho. O inseto mais letal do mundo é o mosquito. Barata podem se arrastar dezenas de metros mesmo com as vísceras expostas depois de uma chinelada, e se uma pata for arrancada, ela pode recuperá-la em poucos dias. Para produzir o equivalente a 1 kg de mel, as abelhas precisam visitar em torno de 5 milhões de flores. Uma observação: o mel nada mais é do que vômito de abelha. A maior colônia de formiga do mundo possui 6.000 quilômetros de extensão, se divide em milhões de formigueiros e ocupa o litoral de 10 países europeus. Uma pulga consome por 15 vezes o próprio peso em sangue. Existem 2 espécies de ácaro vivendo em seu rosto, e elas representam apenas uma ínfima parte das espécies existentes em todo o mundo, 1 milhão por enquanto. Apenas 48 mil foram descritas pela ciência. A enguia é capaz de dar um choque maior do que uma tomada elétrica, sua descarga chega a 125 volts. O maior tubarão que já existiu foi o megalodonte. Ele era 3 vezes maior do que o tubarão branco. Seus dentes chegavam a medir 20 centímetros de comprimento. Tubarões e outras espécies de peixes de água salgada já foram vistos no rio Amazonas, alguns 400 quilômetros rio acima. Pode parecer estranho, mas o coração do camarão fica na cabeça. Aliás, não só o coração, mas todo o sistema digestivo desse animal fica na cabeça. A baleia azul é capaz de comer 4 toneladas de alimento por dia. Só para efeito de comparação, isso equivale a 18.500 de Big Mac. O beija-flor bate as asas 90 vezes por segundo, 4 vezes mais rápido que uma libélula. Ele também é capaz de voar para trás e até de ponta cabeça. Gatos possuem mais ossos do que seres humanos. Enquanto um humano possui 206 ossos, um gato possui 245. Detalhe: 10% dos ossos dos bichanos se encontra na cauda. Natural da Austrália, o ornitorrinco é o mamífero mais curioso do mundo. Além de possuir bico de pato, ele bota ovo às fêmeas, não possui mama. O leite é liberado através de poros na pele e lambido pelos filhotes. As hienas vivem em sociedades matriarcais, elas demarcam território e brigam pelos machos. Também possui um pseudopênis, que torna a cópula um pouco difícil para o macho. O animal que mais mata seres humanos na África não é o leão, mas o hipopótamo. Durante o período de um ano, o coração bombeia nada menos que 262.800 L de sangue, o que daria 26,5
5 caminhões de tanque de 10.000 litros. Uma pessoa adulta perde em torno de 15 gramas de pele por dia, boa parte da poeira de uma casa constituída da pele humana. O ouro é tão difícil de ser encontrado que os especialistas calculam que existam apenas 5 kg do metal para cada 1 milhão de toneladas de terra. Você sabia que as medalhas de ouro distribuídas nos Jogos Olímpicos não são de ouro, elas são em sua maior parte 92,5% constituída de prata. Nós não percebemos, mas ocorre 50.000 terremotos por ano em todo o mundo, apenas 100 no entanto são fortes o suficiente para provocar algum tipo de danos. Você sabia que existe terremoto na Lua chamado de lunamotos? Eles são causados pelos puxões gravitacionais que a Terra dá em seu satélite, o lunamotos, pode chegar a 4 graus na escala Richter. Se dermos um sumiço nos átomos seres vivos, planeta, constelações, galáxia, tudinho mesmo, o universo continuará pesando 3/4 do que pesava antes, ou seja, restaurar os 73% da sua massa original. Um ano em Mercúrio equivale a 88 dias terrestres em Vênus, um ano dura 224 dias terrestres em Marte, sua duração é de 687 dias em Júpiter. 11 anos em Saturno, 29,46 anos o ano, 84 anos e em Netuno 164,9 anos. Ao contrário das demais luas do Sistema Solar, que receberam o nome de seres mitológicos e deuses, os satélites de Urano foram batizados com nomes de personagem das peças de William Shakespeare. Entre esse nome, são Miranda Cordelia, Ofélia, Deste, Mona, Titânia e o Ossawinda. Se fosse-me conduzir um carro a uma velocidade constante de 160 km por hora, levaríamos cerca de 221 milhões de anos para chegar ao centro da nossa galáxia, Via Láctea. Uma equipe de astrônomos encontrou um exoplaneta, como são chamados, de planeta fora do Sistema Solar, com um sistema de anéis de 200 vezes maior do que a de Saturno. Mais de 80% de pesquisa feita com animais envolve rápido de laboratório. Ao todo morre 90 milhões de rato e camundongo todos os anos em experiências científicas. Quando o vulcão Krakatoa entrou em erupção em 1883, a força de sua explosão foi tão grande que pode ser escutada a mais de distância na Austrália. Você sabia que a sexta-feira 13 prejudica a economia nos Estados Unidos? As perdas chegaram a 900 milhões de dólares. O motivo por superstição, muito norte-americano prefere não viajar ou fechar negócio nessa data. Existe uma lei Singapura que proíbe os cidadãos dessa cidade, estado de andares nus, dentro de casa. Já andar de cueca pode render 3 meses de prisão para o infrator. Um pesquisador norte-americano estudou na Bíblia e calculou o número exato de pessoas mortas por Deus e pelo diabo. Segundo ele, Deus teria matado nada menos que 365 pessoas e o diabo apenas 10. Os chineses do século XVI usavam chá de pimenta em cirurgia de remoção do órgão genital masculino, após fazer um torniquete para adormecer o local e reduzir a hemorragia. Os cirurgiões davam uma xícara de ópio para o futuro eunuco e em seguida banhavam a genitália com o chá de pimenta. O formigamento e ardência ajudava a diminuir a dor durante a estação do homem. Se fosse possível colocar todos os seres vivos, todo mundo numa balança, 80% do peso viria 200 micro-organismos, como vírus de bactérias. O maior pedido de pizza do mundo foi feito em San Diego, Estados Unidos. Sozinho, um cliente encomendou nada menos que 13.500 pizzas para atender o mega pedido. A pizzaria precisou utilizar o forno de 15 pizzaria vizinha. Uma lei da cidade francesa de Châteauneuf-du-Pape proíbe disco voador e pousem nas suas vinícolas. Caso isso ocorra, a nave será rebocada. O país que mais acessa pornografia na internet é o Brasil. Os estados com mais acessos são Pernambuco, São Paulo, Bahia e Minas Gerais.
Número de site com conteúdo proibido é estimado em 100 mil, e acredite se quiser surge nada menos que 135 novos sites de pedofilia por dia. Uma das leis mais bizarras sobre sexo é da Estônia. Ela proíbe os casais de jogar xadrez quando estão fazendo sexo. Em Guam, as mulheres virgens não podem casar de jeito algum. Existe homem que viajam o país só para deflorar lá. Existe no Líbano uma lei que permite ao homem fazer sexo com qualquer tipo de animal, isto é, desde que não seja fêmea. A síndrome da excitação sexual permanente é uma doença rara que pode levar o portador a ter até 200 orgasmos por dia. Os Estados Unidos perderam 8 bombas atômicas e até hoje ninguém sabe onde elas foram parar. A guerra mais rápida da história ocorreu entre Inglaterra e Zanzibar na África. Ela durou apenas 37 minutos. Entre 2000 e 2010 nasceram 200 milhões de indianos, ou seja, a Índia cresceu um Brasil em apenas 10 anos. A inflação em Zimbábue, África, é tão devastadora que o governo foi obrigado a lançar a cédula de 100 bilhões de dólares zimbabuanos. O advogado Clement Vallandigham morreu com um tiro dado em si mesmo por acidente, quando tentava provar que é possível assassinar alguém por acidente. O escritor mais produtivo do mundo é o brasileiro Ryoki Inoue, acredite se quiser, mas ele escreveu mais de 1.100 livros. Você já ouviu falar na nadismo, pois existem até clubes nadistas, associações de pessoas que se reúnem para não fazer nada. As tempestades de areia do deserto do Saara atingem grande parte do Oceano Atlântico e muitas vezes chegam até os confins da floresta amazônica. A imagem atual do Papai Noel foi inventada por uma empresa norte-americana, a Coca-Cola.